Uma geladeira, uma TV, um fogão, uma máquina de lavar, uma sanduicheira, uma bicicleta, um ferro de passar e muito mais. Compre, preencha seu cupom e boa sorte. Ótica da Visão, Rua das Óticas, em Garanhuns. Você, dona de casa, quer economizar na sua feira? Então vem correndo para a Barra Nova Atacadão para aproveitar as nossas ofertas. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Dividimos as suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone WhatsApp 981 34 2294. Vem pra cá economizar. Vem! Ganhar um carro é bom. E ganhar um carro 0 km mais 2 motos Honda Pop 110 e zerinho mais 10 mil reais é bom demais. É isso mesmo. No quarto sorteio do Manda Caro da Sorte dessa semana tem um Fiat Mobi Like zerinho mais 2 motos Honda Pop 110 e zerinho mais 10 mil reais em dinheiro. E mais 5 mil reais em dinheiro no primeiro ou terceiro sorteio. 5 mil e 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. E a dupla chance para ganhar. E só custa R$10. Adquirindo o Manda Caro da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Manda Caro da Sorte. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12:02 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E hoje, nesta quarta-feira, com cara de segunda, né? Comigo, ele, com a belíssima camisa do Japão, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Aliás, bela barba. Você tem uma barba palhada, mas tá bem desenhada. Tá complicado, Matheus. Eu não tô aguentando mais sua coluna de moda aqui. Eu vou falar com o Tony, com Dona Guiomar aqui, da gerência da Marano, porque tá insuportável. Tem alguém pra Os você ouvintes estão reclamando. Olha, e lembrando, pessoal, que a Marano e o Quarto Poder são multiplataforma, tá? Então a gente tá no Deezer, né, Matheus? No Spotify, todas as plataformas de podcast, no YouTube e também tem um aplicativo da Rádio Marano, tá? Você pode baixar e nos acompanhar com imagem. Então você fica bem à vontade para escolher onde vai acompanhar o Quarto Poder. Pelo site, né? E pelo site também, claro. www.maranofm.com.br. Todo mundo tem acesso. A gente falava disso, né? Democratizamos o máximo possível o Quarto Poder. Sim. Para que as pessoas tenham acesso de qualidade. E nesta quarta-feira, dia 3 de outubro, a gente vai estar tratando de diversas... 3 de novembro, Tá complicado. Tô querendo voltar ao Fica tempo. se preocupando com a camisa, mas esquece a data. Complicado. É verdade. Mas, olha, hoje tá com cara de segunda-feira, é quarta-feira. O mês é novembro. Essa quarta-feira tá puxada, de outubro. Pois é. E a gente vai estar debatendo temas importantes hoje aqui para nossa região e para uma cidade especial que mora no nosso coração, que é a cidade de Arco Verde. Hoje estaremos aqui, já anunciei no programa anterior, não vou fazer um mistério hoje, mas vou pedir que sigam as redes sociais do Quarto Poder. Como é que faz, Lucas? É só ir lá no Instagram, colocar @QP Quarto Poder, que você vai acompanhar quem é o entrevistado de hoje. Eu posso adiantar, porque adiantei no programa Mas você quer ver a pessoa, né? A foto, a imagem. Quem é o dono da voz que vai falar conosco hoje? É o delegado Israel Rubis, ele que é vice-prefeito lá da cidade de Arco Verde, vai estar comentando conosco. Como é que o que o delegado foi fazer na política? Por que surgiu essa vontade? Como é a política de Arco Verde? A gente gosta da política local, né? Eu imagino que deve ser bronca de vez em quando. Os adversários acabam... Eita, meu Deus, se eu tivesse no exercício da função aqui... Não pode mais fazer ia tudo. Preso. É verdade. Inclusive, tem acontecido constantemente. Nós vamos ter 2 delegados essa semana. Você sabia disso? Não sabia não. Ele, que está aqui conosco já, o delegado Israel Rubis, e também teremos a delegada Tatiane, na sexta-feira. Ela que foi eleita prefeita lá da cidade de Palmeirina. Mandar um abraço aqui especial para ela. E antes de ir para os intervalos, aí sim também quero mandar um abraço para ele, que é daqui da nossa cidade, está fazendo aniversário hoje, o vereador Matheus Martins.
Mandar um abraço aqui para ele, todo especial. Muita saúde, muita paz, sucesso sempre, meu amigo. Fica aqui o abraço do Quarto Poder para o nosso amigo também, né? Sempre convidado aqui da casa, o Matheus Martins. É isso. 12h05, nós vamos a um rapidíssimo intervalo e voltamos em instantes. Quarto Poder. Em Jucati, todo mundo ouve. Marano, superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Aumenta o carro. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na OAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Volta rapidinho e sem mais perca de tempo. Rapaz, eu quero saber o que você fez com a Poliana Fontenelle, que ela não voltou mais. Quem está falando o tempo agora e a temperatura é a Larissa Lago. Ela vai falar para nós o que aconteceu, o que vai acontecer nesta quarta-feira. Chuva intensa no Nordeste brasileiro. Olha aí, vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva ganha mais força em toda a Bahia, inclusive em Salvador e no sul do Piauí e do Maranhão nesta quarta-feira. Há riscos para alagamentos e deslizamentos de terra nestas áreas. Chove de maneira mais isolada de Sergipe ao litoral do Rio Grande do Norte. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Matheus Fernandes. Duran, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 28,8 graus. Temperatura elevada. E tá rolando a imagem lá no aplicativo da Rádio Marano. Quem quiser acompanhar ao vivo as imagens, pode dar uma olhadinha pelo aplicativo, qualquer loja de aplicativo de graça. Olha, uma coisa que é preocupação também recorrente, a gente vai ver hoje na coluna do professor Écio Costa, é a temperatura mundial, tá? A COP26, que está acontecendo em Glasgow, né? É isso? Se não me falha a memória. Na Escócia. Tem mais de 100 países que assinaram um acordo para proteger os países que ainda têm sua Mata Atlântica, sua Amazônia, né? E o whiskyzinho, o famoso maltado. Bom de verdade. Eu já estou esperando o final de semana. Mal posso esperar. Professor Écio Costa, aponta para nós agora como é que vai se dar essas tratativas, quais são os efeitos também desses acordos que estão sendo assinados lá. Com a palavra, Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre... Pois é, esse acordo é muito importante. O Brasil e mais de 100 países assinaram esse acordo lá na COP26 para acabar com o desmatamento até 2030. Essa iniciativa vai ter um fundo de 20 bilhões de dólares com recursos públicos e privados para proteger e restaurar florestas em todo o mundo. Esse acordo é importante, mas a gente precisa entender também se ele vai ser cumprido, né, pelos países que aderiram. O acordo não é inédito. Em 2014, o mesmo tipo de acordo foi assinado em Nova York
tendo também 2030 como meta. Mas, na ocasião, China, Rússia e Brasil, né, veja, eu estou falando de 2014, não assinaram. Dessa vez, o apoio dos 3 países foi fundamental para que o acordo tenha mais relevância e também abrangência. Os recursos do fundo serão usados para os países combaterem eventos climáticos como incêndios e também para restaurar as florestas. Os recursos também vão ajudar as tribos indígenas a proteger suas terras e vão servir para melhorar os sistemas de rastreamento de extração ilegal de madeira. Do total, interessante isso, que não são somente recursos públicos. 12,8 bilhões virão de recursos públicos de 12 países, sendo alocados entre 2021 e 2025, e o setor privado vai contribuir com 7,2 bilhões, onde 2 bilhões serão repassados pelo Bezos Earth Fund, do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, e outras 30 empresas também irão contribuir. Esse compromisso firmado é muito importante para o Brasil, que é acusado frequentemente de ser irresponsável na proteção da Amazônia. Ter seu nome nesse acordo, com uma abrangência significativa de países que passam pelos mesmos tipos de problemas, ajuda o Brasil, com certeza, a melhorar sua reputação. Para o Brasil, quanto mais países assinarem esses tipos de compromissos, melhor. O combate aos investimentos em commodities que causam desmatamento deve ser feito em todo o mundo, nivelando todos os países no mesmo compromisso. Dessa forma, não há desvios de competitividade. Com isso, o agronegócio brasileiro, que tem compromisso com a responsabilidade ambiental, terá mais segurança para acesso aos mercados, comprovado pelo acordo que está sendo assinado. Caberá aos compradores internacionais exigir a execução do acordo em suas importações de commodities. Ou seja, o outro lado também tem responsabilidade com isso. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Matheus Fernandes. Pois é, o professor apontou aí, né? Reflexos sobre o agronegócio, sobre a economia, sobre o tempo e a temperatura, como a gente diz aqui, o clima, né, que tem mudado constantemente, são preocupações relevantes. E o Brasil, meu amigo, o Brasil tem um ouro chamado Amazônia que pode servir na balança para negociações em que a gente pode estar lucrando por ter a Amazônia em pé. Você sabe disso, né, Lucas? Você que Sim. Trata do direito, e o direito ambiental deve ser um dos mais complicados, talvez, né? Chato, de verdade. Mas uma pessoa que também tem sua formação acadêmica no direito, né, e também agora tem uma vida extensa no setor público, está aqui conosco hoje. Ele que é delegado de polícia vai prender o Lucas hoje, vai encerrar o programa prendendo o Lucas hoje, mas agora atuando na política como vice-prefeito de Arco Verde, o delegado Israel Rubis está aqui conosco hoje para a entrevista desta quarta-feira. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Israel Lima Braga Rubis, ou o delegado Rubis, vice-prefeito de Arco Verde. Para nós é uma honra e um prazer enorme estar recebendo aqui nos microfones da Rádio Marana do Quarto Poder. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Quarto Poder, os ouvintes da Marana FM. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, Matheus e Lucas, nessa bancada. Eu acompanhei o canal do YouTube de vocês, vi que vocês têm trazido pessoas de renome aqui para o programa. Vi e achei bastante interessante o formato do programa de vocês, até porque nós somos muito carentes de programas que discutam política de forma séria e imparcial no interior do estado de Pernambuco, e isso é uma coisa importante, principalmente porque se a gente abdicando das paixões políticas, né, nós precisamos estudar e analisar com bastante profundidade temas de grande importância, tanto para os cenários regionais, municipais e até mesmo estaduais, né? Fala bem ele, viu? Boa retorno. Fala, tá afiado. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Rapaz, eu tenho um carinho pela UFCG. Minhas primas se formaram por lá. Tinha um barzinho lá, acho que era sexta aula, alguma coisa assim, que eu ia direto para Campina Grande. Rapaz, Matheus só fala embaixo, tá complicado, viu, Tony? Pós-graduado na referida Universidade UPE, a UPE lá de Arco Verde, tá? E também tem passagem pela Polícia Civil, onde atuou como servidor público estadual na função de delegado de polícia. Ele foi eleito vice-prefeito do nosso município, de coração, né? Arco Verde, 15 de novembro de 2020, foi eleito pelo Partido Progressista numa composição na chapa com o
LW, né? O Wellington Maciel, Wellington o Wellington Maciel. DW. Isso. Pelo MDB, uma coligação União por Arco Verde, e obteve 17.832 votos. Inclusive, a gente acompanhou essa eleição pelo rádio, lá na casa da mãe do Felipe, a gente estava atento à política local, e foi uma eleição acirrada. Eu sei que Arco Verde é puxada, inclusive, acho que poucos especialistas previam para qual lado a vitória ia sair, porque de fato foi voto a voto, uma disputa ali pelos dois grupos políticos da região, de um lado Zeca Cavalcante, do outro lado o Wellington. Delegado era uma opção e depois uniu forças e compôs uma chapa majoritária e conseguiu lograr isso naquele momento. E eu quero saber, inicialmente, com aquela pergunta que você sempre faz, Lucas. Olha, antes de falar do delegado, do político, a gente quer saber quem é o Jael em si, a pessoa, quais são os sonhos dele. A gente começa a perguntar da infância, né, Matheus? É quase uma pergunta filosófica. Pode ficar à vontade para explicar para o nosso ouvinte quem é o Jael. E depois, por que política, né? A gente sempre já emenda, né? Israel Lima Braga Rubis é um paraibano, natural do Guarabira, no Brejo da Paraíba, que se formou, iniciou o curso de Direito na Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Guarabira, e depois teve que, por uma questão profissional, na época, eu era policial militar do estado da Paraíba e fui removido para a cidade de Souza, no sertão pernambucano, onde fui estudar Direito na Universidade Federal de Campina Grande. Me formei no campus de Souza, da UFCG. Israel é um jovem sonhador que busca ter uma sociedade mais igualitária, um poder público mais atuante, ouvir as pessoas e observar na sociedade transformações importantes a partir de ações como gestor público. E aí a gente vem fazendo isso, Matheus e Lucas, desde o momento que a gente começou a ingressar no setor público. Eu ingressei no setor público com 20 anos de idade, hoje eu tenho 35, tenho pouco mais de 15 anos de funcionalismo público que nós fizemos aí e pautamos sempre a nossa conduta enquanto agente público na necessidade de buscar transformações importantes na sociedade. E aí você me pergunta, eu ocupei o cargo de policial militar no estado da Paraíba, estive lá na instituição por 10 anos, quando passei no concurso público para delegado de polícia aqui no estado de Pernambuco, e lá na Polícia Militar eu pude participar de ações importantes, audiências públicas, para se falar da questão da violência, da droga, para participar de palestras em escolas, participar de programas como é o PROERD, que é um programa de erradicação às drogas e à violência, realizado pela Polícia Militar. Eu pude ir à Câmara Municipal de Souza, discutir temas importantes, e aí essa nossa visão proativa enquanto servidor público, porque muita gente, infelizmente, né, o serviço público hoje termina sendo um vício para algumas pessoas, que aí o cara passa no concurso, senta em cima da nomeação dele. E se acomoda, não é da sua natureza se acomodar. Perfeito. E aí, não, eu escolhi desempenhar um papel relevante na sociedade. Eu costumo dizer que eu não quero ser estrela, eu quero ser planeta, porque estrela ilumina. Eu quero ser planeta, porque com o meu movimento eu posso influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Essa eu gostei, viu? Exatamente, porque muita gente, né, acha que a estrela que brilha, a estrela brilha, realmente chama atenção, mas eu não quero ser estrela, eu quero ser planeta, porque com o nosso movimento a gente consegue influenciar positivamente, no caso, né? Existem movimentos planetários que influenciam negativamente na galáxia. O meu movimento é influenciar positivamente na sociedade. Eu venho de uma família humilde, minha mãe é servidora pública municipal de Guarabira, aposentada. Meu pai, até pouco tempo, era servidor do Banco do Brasil, está aposentado. E aí, a minha mãe, meus pais são separados, a minha mãe, eu tive uma maior convivência com minha mãe, embora meu pai seja um grande amor da minha vida, juntamente com minha mãe, mas a minha mãe me criou pedindo que duas coisas, que eu sempre me dedicasse à sociedade e que eu sempre me dedicasse a estudar, porque eu não tenho talento para comerciante, não tenho talento para outras ações, e aí o que eu pude foi usar do que a gente chama lá na Paraíba, do matuto sabido, usar o Kengo, e é estudar para concurso público, conseguir ter uma estrutura intelectual, de cultura e até financeira enquanto agente público, que me pudesse dar a oportunidade de progredir na minha vida. Eu gosto muito de ler, gosto de estudar as pessoas, os comportamentos e as coisas. Eu assumi, já eleito vice-prefeito de Arco Verde, uma tarefa hercúlea,
que era tocar uma Secretaria de Serviços Públicos lá, lidar com infraestrutura de município. A gente sabe que não é fácil lidar com o meio ambiente. Agora, há pouco mesmo, eu estava numa audiência com o Ministério Público, o promotor, curador do Patrimônio Público e do Meio Ambiente de Arco Verde, porque existem situações importantes que a gente precisa discutir da cidade. E aí o Ministério Público, né, é acionado pelas pessoas e aí sempre busca ouvir os agentes públicos para que a gente possa construir uma solução que não seja judicial. Né? Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. E assim, foi uma tarefa muito difícil de início, porque eu não tenho formação na área de engenharia, na área de infraestrutura, e a gente está conseguindo tocar bem essa secretaria com uma boa avaliação da sociedade, que é importante. Eu gostaria de aproveitar rapidamente o espaço também, mandar um abraço para amigos correligionários da cidade de Arco Verde que estão nos escutando, para o amigo vereador João Marcos, que está nos escutando nesse momento, para o prefeito Elton Maciel, que também está nos escutando. E, assim, a minha vida, ela foi até os meus 35 anos de idade e pretende continuar assim, pautada em poder ter um papel relevante na sociedade. É como eu disse, eu não busco brilhar mais do que ninguém, eu busco fazer algumas ações importantes que eu possa ter um papel relevante na vida das pessoas, e foi esse um dos motivos. É um servidor público por vocação, digamos assim. Sou servidor público por vocação. Eu realmente costumo me colocar, me doar muito nas minhas tarefas, nas minhas missões, no meu mistério, onde eu estiver. Eu acho que a gente precisa ter em mente isso, a importância disso, de executar bem a sua tarefa, da mais humilde à mais complexa, mas executar bem a sua tarefa, porque aí certamente a gente colhe o reconhecimento, os ouros, e se não colher o reconhecimento, a gente fica com a nossa satisfação pessoal do dever cumprido. Olha, e hoje o Quarto Poder está com um nível intelectual elevado, viu, Matheus? Até uma explicação de astrofísica a gente teve aqui com o nosso delegado, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, 12h22, e volta daqui a pouquinho. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Todo mundo ouve. A superpotência de Pernambuco. 102,3. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogadas de todo o estado, além de oferecer auxílios financeiros para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Volta na 102.3 FM na Rádio Marano, Quarto Poder, hoje especial, dia 3 de novembro, trazendo aqui o debate público e político da região de Arco Verde, com o vice-prefeito delegado Israel Rubis, e a gente conversando aqui, ele já demonstrou aptidão e habilidade para falar sobre o setor público, pois ele é um servidor de carreira, apesar de jovem, com bastante experiência, já tem 15 anos no setor público, em estado vizinho e também no nosso estado, aqui servindo a população do Nordeste, digamos assim, de melhor maneira, sempre tentando, inclusive com a formação acadêmica dele, prestar um melhor serviço. E eu quero saber como foi que se deu a tratativa política, que é isso que a gente gosta, né, Lucas? A gente que é de bastidor político, a gente gosta de saber como é que se dão esses convites, como foi que surgiu a oportunidade de sair como vice, e também inicialmente era pré-candidato a prefeito. Eu sei que... De onde saiu essa união, né, Matheus? Vamos entender como é que funcionou. E eu sei que ele, como delegado, ele teve um papel muito relevante ali na região, e por isso, inclusive, aconteceu isso também com o Rossini, né?
aqui vizinho de Lajedo, também foi prefeito por 2 oportunidades em Lajedo. A delegada Tatiana, o pessoal da segurança pública tem feito o seu papel apesar dos pesares. Apesar dos pesares, por quê? 61 milhões, isso eu digo eu, por informação que a gente tem do Recife, 61 milhões estão sob a parte da segurança pública do nosso estado e não estão sendo usados. Governador, reavalie, porque o setor fundamental para a sociedade é a de segurança pública. E isso eu sei que o servidor dá o sangue. O servidor da segurança pública do nosso estado e do Brasil inteiro, ele é muito cobrado, ele é o que mais apanha e ele é o que mais dá o sangue. Por vezes tem condições até complicadas e às vezes assume um papel de protagonismo, como aconteceu com o delegado Israel Rubis. Eu quero saber, como foi que a sociedade disse: ei, Moreninho lá da Paraíba, por favor, bota o nome à disposição que a gente quer votar nele, quer ajudar ele a chegar ao poder, porque ele com a caneta na mão, ou compondo o poder executivo desse município, vai poder fazer até mais do que fez como delegado. Como é que se deu essa tratativa? Primeiramente, eu quero, antes de responder sua pergunta, mandar um abraço aqui para minha esposa desde o início, está ouvindo o programa, a amiga Ana Paula. Se não mandar um abraço para a esposa, meu amigo, é bronca. E aí, a amiga Ana Paula, Cícera, Charvel, todos lá da Secretaria de Serviços Públicos que estão nesse momento, na hora do almoço, mas escutando a nossa entrevista aqui. Veja, eu fui delegado seccional de Arco Verde e nesse trabalho nosso, a gente realizou um combate intenso ao crime organizado, ao narcotráfico, conseguimos reduções substanciais de homicídios na área. Hoje a gente tem uma política do Pacto pela Vida voltada com bastante intensidade à repressão ao crime organizado, que ainda é muito presente em Pernambuco. Nós temos um trabalho muito, muito intenso. Essa questão do crime organizado requer uma investigação mais especializada, um inquérito policial mais robusto, para que a gente possa, sim, fazer uma prisão com qualidade. E aí fui delegado seccional de Arco Verde, consegui reduções substanciais, cheguei a ocupar o primeiro lugar no estado de cumprimentos de mandado de prisão. Primeiro lugar? Sim. Chegamos em determinado momento, no ano de 2019, nós conseguimos ocupar o primeiro lugar no número de prisões no estado de Pernambuco. E aí, isso chamou a atenção da população, que ainda vê a polícia com certas restrições, não é isso, Tony? Às vezes as pessoas acham que a polícia é inimiga. A polícia não é inimiga, a polícia é um braço do Estado, encarregado, no caso da Polícia Civil, da investigação criminal, de tocar, mas a polícia precisa da sociedade nessa troca intensa de informações, porque é a sociedade que nos dá informações. E aí a gente começou a ter apostar, digamos assim, no contato com as pessoas, e esse contato com as pessoas nos deu uma rede de informações muito grande na cidade, de modo que quando acontecia um crime, muitas vezes a gente já tinha informações que já desembocavam na sua autoria, cabendo a nós a questão da junção dos elementos de informação para que a gente pudesse chegar. Porque nem sempre somente a informação basta. É preciso materializar dentro do inquérito aquela autoria. E aí toda essa nossa circunstância, né, desse contato com a população, nós iniciamos algumas investigações importantes lá na cidade de Arco Verde, inclusive para investigar a questão de corrupção. E aí nós fomos convidados a assumir uma outra área, e isso trouxe uma certa mobilização popular para que nós continuássemos à frente do serviço da Delegacia Seccional de Arco Verde, que é composta por 10 circunscrições. Nós temos uma delegacia de homicídio. Na minha época, nós tínhamos uma delegacia de repressão ao narcotráfico, que hoje está desativada, mas é um pleito nosso junto ao governador do estado, Paulo Câmara, para que essa delegacia de repressão ao narcotráfico seja reativada. Eu vou levar, logo que eu estiver com o governador, esse pedido para que a gente possa... Nós temos uma turma com 60 delegados à informação, precisamos ativar a delegacia de repressão ao narcotráfico em Arco Verde, que Arco Verde é uma das principais rotas de tráfico de drogas do Nordeste. E aí, Lucas, com esse nosso trabalho, nós somos removidos para a Vitória de Santo Antão, e isso gerou uma mobilização popular. Uhum. E aí, aquela história, né? A partir do trabalho de investigação à corrupção, especificamente, aí vocês foram removidos após isso. Sim, houve esse trabalho, e aí nós fomos removidos para a Vitória de Santo Antão. Eu fui removido para a Vitória de Santo Antão, fui novamente... fui convidado por alguns partidos políticos, né, para que eu pudesse ingressar em siglas partidárias, para tentar colocar o nosso nome à disposição, relembrando e ressaltando sempre
todos os atos que nós tomamos como delegado de polícia são atos legais que estavam no ordenamento jurídico nacional. Em momento nenhum nós tomamos qualquer ato com o objetivo de fazer politicagem, né? Porque a política, enquanto ciência, ela é fantástica, né? A política, enquanto ciência, que mobiliza toda a sociedade, né? Os arranjos sociais, eles são montados com base na política. Aí nós fomos removidos, houve todo um clamor popular que tomou as redes sociais, tudo. E aí ficamos em Vitória de Santo Antão e em determinado momento houve um convite do deputado estadual, do delegado Eric Lessa, que é um amigo pessoal que eu tenho, que pude ter acesso a ele tanto na polícia como também na questão como enquanto deputado estadual, que me convidou, que me convenceu. Eu confesso para você que eu tive uma certa resistência de colocar o meu nome à discussão na política, mas aí a gente foi fazendo um trabalho de escutar as pessoas, de caminhar por Arco Verde, resolvemos pôr o nosso nome à discussão para uma pré-candidatura a prefeito do município, e aí nós começamos a construir um grupo político, pessoas que se identificaram com a nossa ideia, que viram que a nossa ideia, a nossa estrutura, ela era, digamos assim, uma estrutura que atendia, que tinha, digamos assim, uma penetração na classe, que tinha aquele clamor por essas situações, né? Exatamente. Eu acho que o que nos diferencia, talvez, você vê uma safra de delegados de polícia dentro da política. Você falou aqui de Rocinha, que é meu amigo, eu falei de Eric, você falou de Tatiane, que é a minha amiga de turma, inclusive. Nós formamos na mesma turma de 2018 da academia. E aí, talvez o que nos diferencia é, primeiro, a credibilidade, né? As pessoas tendem a ter, ser delegado de polícia tende a ter uma credibilidade maior. E segundo, pelo contato com as pessoas. A polícia civil e a polícia militar, logicamente, nós estamos tentando afastar aquele estigma de uma força repressora, de que não quer conversa com a sociedade, não dialoga, de maneira alguma. Né? Exatamente, nós precisamos dialogar. E o meu berço de formação policial, Matheus, ele foi, digamos assim, construído, eu bebi em fontes de polícia comunitária, de livros, de congressos que participei, e eu vi da importância da sociedade também participando desse processo. E aí, nós fomos convencidos pelo deputado estadual Eric Lessa, que deveríamos, para um partido, eu sem entender muita coisa, não entendia pouca coisa, Tony, sobre partido, sobre formação de coligação. O conhecimento que eu tinha era o conhecimento de estudar direito eleitoral para o concurso público, não tinha conhecimento dos meandros da política. E aí nós fomos, e aí algumas pesquisas apontavam que nós tínhamos um nome muito forte em Arco Verde. Bastante competitivo, eu me recordo do início, inclusive assisti algumas lives dele, fazia pelo Facebook inicialmente, perfeito, né? Importante. Estou com saudade das minhas lives, né, Matheus? Eu acho que eu vou voltar. É bom, a gente discutir problemas importantes com a sociedade. A sociedade precisa entender que o agente político é o representante dela, e ela pode questionar, ela pode apontar, ela precisa ser ouvida. Aproxima, né? Exatamente, perfeitamente. E aí a gente foi colocando nosso nome, começamos a pontuar muito bem, e aí quando a gente tem a pontuação boa na pesquisa, né, Tony? As pessoas já olham diferente, olha, esse cara é competitivo, ele é... Então, assim, houve uma junção política em Arco Verde entre mim e o prefeito Wellington Maciel. O prefeito Wellington Maciel foi anunciado candidato depois da minha pré-candidatura, na verdade. Deixa eu só pontuar aqui que, aproveitar que você vai entrar nesse tema agora, são duas pessoas que não são políticos tradicionais, né? Perfeitamente. Um vem do setor empresarial, o outro vem do setor público, mas são servidores da sociedade de maneiras diferentes, né? Então vem com seu nome limpo, veja, né? Como diz a história, eu não quero utilizar a mesma estratégia do João Dória, governador de São Paulo. Eu não sou político, eu sou servidor público de carreira. Isso. Eu estou na política por uma situação, não estou usando da mesma estratégia. Mas assim, delegado, eu acho que o serviço público, seja em qual área ele é exercida, ele necessita desse contato com a população, né? Então, pelo seu histórico aqui, pelo que foi contado, já no exercício delegado, que em tese seria mais afastado da população, por não ser, digamos assim, um poder eleito, né? Como é um vice-prefeito, um prefeito, um vereador. Mas apesar disso, você sempre teve contato com a população. Então, fica bem claro para a gente. Superando a questão, porque de fato, olha, uma coisa é o que está no gabarito ali do que a necessidade que um delegado tem que atuar, outra coisa é no dia a dia, que às vezes o cara vai lá e diz, olha, delegado, eu estou com uma situação difícil lá em casa,
Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, alguém Diversas procurar, delegado, faça alguma coisa pela gente. Mas às vezes, como ser humano, você olha assim, diz, olha, não tem como não poder ajudar essa pessoa. Acaba tomando uma responsabilidade superior ao que você foi contratado pela sociedade. E acho que é por isso que a gente, não é questão como o João Dória lá, que coloca o antipolítico, eu não gosto disso também. Eu acho que a gente pode fazer política, inclusive, sendo um cidadão, porque a gente pode servir a sociedade da maneira que a gente pode, da maneira que a gente tem a nossa particularidade, seja no serviço. Por exemplo, aqui, a gente não é político, a gente a gente tem um programa de rádio, mas certamente algumas pessoas nos enxergam como uma prestação de serviço. Eu acho que você, na sua profissão, fez muito bem esse papel, e provavelmente o Hélio, gerando emprego e renda ali naquela região, foi visto assim também. Perfeitamente. É importante que a gente tenha em mente o seguinte: a política, ela é um dos fatores de formação da sociedade, né? E a gente pode aqui, você como economista, Lucas como bacharel em Direito, nosso amigo Tony aqui como diretor da rádio, piloto de avião, Exatamente. aqui, eu quase não consegui terminar de lê-lo. Mas, assim, a gente sabe que a ciência política, ela nasce, né, com os pensadores, ela nasce através de filosofias, né? A gente sabe que lá no tempo do iluminismo, os pensadores pensaram, não, a sociedade humana, ela está desorganizada. O que é que estrutura a sociedade humana? É um Estado, é um governo, é um sistema político, é um sistema de governo. Então, assim, a política, ela nasce lá. Dizer que eu não gosto de política é a mesma coisa se eu fosse médico e dissesse que eu não sabia prescrever um remédio, que eu não sabia operar. Eu gosto da política enquanto ciência, eu não gosto da politicagem, né, da troca de acusações. Logicamente, a gente, muitas vezes, em alguns segmentos, em algumas ponderações políticas, a gente precisa ser enérgico, a gente precisa ser enfático em determinadas situações, notadamente quando a gente se vê envolvido numa eleição municipal que a gente não tem muitas escolhas, a não ser se defender e contra-atacar. Mas, infelizmente, né, a gente precisa avançar um pouco mais no processo de compreensão do sistema político. Precisa saber que as eleições são uma manifestação da sociedade, da democracia, do republicanismo, e saber que as eleições, elas deveriam, em tese, pelo menos em abstrato, né, elas são assim, mas em tese, na prática mesmo, as eleições deveriam ser disputadas com candidatos que discutissem as demandas da sociedade, as demandas das cidades. Infelizmente, a gente, às vezes, se vê com candidatos que são um pouco mais agressivos, que partem para a questão pessoal, e a gente também não pode deixar o outro tomar terreno. A gente precisa se defender e, ao mesmo tempo, contra-atacar. Mas, continuando aqui, o que eu disse, né? Às vezes eu digo assim, não, eu não sou político, eu não sou político profissional, entendeu? Eu não sou político de carreira, eu sou servidor público de carreira. Aí, às vezes, para que eu não haja essa confusão com o João Dória, que utilizou muito essa máxima nos debates, ele repetia muito, eu não sou político, eu sou gestor, não sou político, eu sou gestor. Ele repetia isso tanto que até hoje, né, das eleições de 2016 para prefeito de São Paulo até agora, ainda ficou incrustado na nossa mente isso. Eu sou servidor público de carreira, eu sou político porque eu sou ser humano, eu sou político porque eu estou na sociedade. As relações sociais, desde a igreja, seja evangélica, desde de uma pequena igreja, de uma capela, numa situação na zona rural, um sindicato na zona rural, da mais afastada, até as grandes relações sociais, elas são estruturadas por meio da política. O nosso Estado nasceu para a política. Quem é que não lembra aqui da teoria do contrato social de Rousseau? O Estado disse, não, a gente precisa... Como é que faz o Estado? As pessoas se organizam. Esse é do direito mesmo. Jean-Jacques Rousseau, só quem é do direito sim. Só quem é do direito. Não, na ciência política é muito citado, é verdade. Ele está apontando aqui perfeito. De forma clara. Então, assim, o Estado, ele cria, né? Ele se estruturou, e aí o que é que a gente precisa para montar o Estado? A gente precisa de pessoas. Precisa de pessoas ocupando espaços. Né? E aí, essa palavra pequena, Matheus e Lucas, que hoje a gente não sabe o real significado dela, que é o poder. Eu achei interessante o tema, o nome do programa de vocês, que é o Quarto Poder, que aí eu acredito que seja referenciado à imprensa, né? Sim. Que hoje, sim, é o Quarto Poder. Pretenciosamente colocamos esse nome. Mas é a verdade. Então, assim, por que é que hoje o significado de poder tem perdido a sua essência? Porque nós precisamos entender o poder como uma circunstância que nos é dada através, no caso, no Brasil, a democracia e o republicanismo exigem isso,
das eleições, mas o poder é nada mais do que uma ação diretiva, é uma direção para se construir gestão, para se construir decisões importantes, porque imagine se a sociedade, todo mundo tomasse uma decisão, então é preciso que tenha um representante para tomar decisão. No sindicato, na igreja, precisa do pastor, precisa do padre, no sindicato precisa do presidente, nas pequenas comunidades, nas comunidades quilombolas, nas indígenas, precisa dos representantes, e na sociedade, no regime político, no sistema de governo, precisa de um representante. Então, assim, a gente tem perdido muito a ênfase, o real significado do poder, porque hoje o poder é entendido, de certa forma, colocado na vala comum, achando que o poder tem que ser utilizado para benefício próprio. Isso é um absurdo. E entendo que isso lhe incomodou e lhe fez, por essa incomodação, esse incômodo que aperta o peito das vezes a gente, de participar da política e tentar mudar as coisas. E por isso nasceu essa junção com o prefeito? Perfeito. Aí foi uma questão de estratégia política, né? Nós, assim que ele anunciou a pré-candidatura dele, apoiado, né, pelo grupo da ex-prefeita Madalena Brito, e aí nós fomos e chegamos a um consenso de que caminharíamos e ambos perderiam a eleição para um adversário. E aí a gente começou a dialogar e vimos que existia uma sintonia, convergência de entendimentos, né? E se ocorreu naturalmente que a gente pudesse, na verdade, a nossa estratégia seria aglutinar em torno de uma chapa forte, ou uma outra candidatura também, que foi da doutora Cibele, que foi candidata pelo Avante. Não conseguimos trazer a doutora Cibele, e respeitosamente ela se manteve como a terceira via, isso faz parte do jogo democrático, ela se manteve na terceira via, e nós, numa eleição extremamente apertada contra o adversário, que já tinha sido o prefeito de Arco Verde por 2 vezes, deputado federal, que foi Zeca Cavalcante, um adversário duro, um adversário que muitas vezes parte para esse terreno, né, da acusação pessoal, e aí ele perdeu as eleições para nós, e aí estamos aí na batalha contínua, árdua de fazer administração pública e política. Olha, e vamos falar um pouquinho da sugestão, viu? Vamos falar um pouquinho da sugestão, mas eu vou pedir que o delegado segure aí um pouquinho, que a gente vai A audiência tá alta, eu tenho que comercial. fazer o break. 12h43, voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marando, sempre 2x3. Em Venturosa, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Social de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder.
Matheus Fernandes. 12h45, estamos de volta hoje com um recorde de audiência, meu amigo. Ele, quando veio vindo, como diz a história. O delegado Israel Rubis, vice-prefeito de Arco Verde, e a gente tratava um pouco da conjuntura política, como é que se deu, qual é a visão dele sobre sociedade. Ele é um excelente orador, trouxe aqui para nós, provavelmente pela atuação tanto jurídica como na secretaria, no setor de serviços da segurança pública, tanto do estado vizinho, aqui da Paraíba, como do nosso estado, desenvolver essa habilidade que é para poucos políticos, né? Não são todos, não. Inclusive, eu falava aqui, uma coisa que eu estava conversando em off com o delegado, uma coisa que eu posso falar ao vivo também, é que nos comentários da gente, a gente dizia que Arco Verde se enriqueceu no debate político e público pela presença dele, pela presença também dos opositores, mas, de fato, assim, quando tem... Não sei se a questão da polarização não sou muito a favor. Eu acho que a novidade em si, Matheus, é muito boa, né? Exato. Muito boa. Gente preparada na política, é isso que eu quero dizer. Rompendo certos ciclos viciosos que ficam estabelecidos em... Isso aí eu falo a nível nacional, a nível de estado, a nível de município. E quando você tem uma novidade, um novo grupo político, alguém que tem vontade de colocar seu nome, é sempre bom porque enriquece o debate de qualquer forma. Veja, um empresário e um delegado são pessoas que são relevantes na sociedade em seus campos de atuação e se disponibilizar, como eu sempre falo isso para todos os prefeitos que passam aqui, vice-prefeitos, enfim, o pessoal que colocou seu nome à disposição de uma eleição no ano de 2020. 2020 foi uma escola política. Por quê? Porque a gente estava no meio de uma pandemia e a gente teve que enfrentar necessidades que o ser humano, não é o político, o ser humano talvez nunca tenha passado por essa transformação que a gente passou durante a pandemia, de olhar de mais de perto as necessidades de cada grupo específico que sofreu naquele momento. E eu quero saber como é que está sendo agora, com a caneta na mão, digamos assim, tanto na Secretaria de Serviços Públicos, como com a atuação de vice-prefeito, observando agora de dentro da máquina, como é que tem sido esse papel desempenhado, quais foram as primeiras demandas que vocês tentaram buscar atender para a região de Arco Verde, que é uma região que está crescendo cada vez mais, né, Lucas? E aproveitar aqui, Matheus, e emendar, pedir para ele fazer um balanço aí nesses 11 meses, né, vão fazer 11 meses de gestão. Quero que ele faça um balanço aí do que foi feito na cidade de Arco Verde. Teve só um período que foi judicializado. Perfeito. E acabaram retornando, né? Judicializou, meio que teve um intervalo e assumiu o quê? 2, 3 meses? Junho. Junho, né? Isso, verdade. Eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Mas o grupo político estava ali meio que se mobilizando também. Perfeito. No off, né? Digamos assim. Perfeito. Primeiramente, é importante a gente compreender a questão da pandemia, né? A pandemia do Covid, ela criou um novo marco de entendimento e dinâmica da sociedade, né? Hoje em dia, há 3 anos, era muito restrito o uso desses aplicativos de pedido de comida, de alimentação, de veículos, tudo era uma coisa muito incipiente. E isso acabou sendo colocado, assim, posto de uma forma muito abrupta. A gente pode aí citar a questão das escolas, né, que também tiveram fazer com que os profissionais de educação se adaptassem a esse modelo assim, a goela abaixo, né, sendo bastante popular. E aí ela criou uma situação muito peculiar na nossa sociedade. A gente precisa, eu posso dizer exatamente, com muita propriedade sobre o Covid, Matheus, porque eu tive Covid. Eu passei 10 dias internado durante a campanha. Verdade, eu me lembro e sofreu bastante. Fiquei no buíque do urubu. É verdade. Eu tive Covid, peguei Covid na campanha e... Você é internado e tudo, né? Fiquei 10 dias internado no Hospital Real Português em Recife. E assim, eu cheguei lá nos 2, 3 primeiros dias com bastante dificuldade de falar, de respirar. Para você ver, né? Só uma pontuação. O Covid ele é tão misterioso porque o delegado tem um porte físico de alguém que serve pela segurança pública, que provavelmente é melhor do que a maioria, né? Uns quilinhos a mais, né? Não, mas provavelmente melhor do que a maioria. Eu sou muito sedentário, o Lucas também, a gente não tá falhando nisso de fazer exercício físico, mas alguém que está sempre ativo ali provavelmente deveria ter uma proteção maior, mas o Covid não escolhe, né? Perfeito. Eu tive internado por 10 dias e aí a partir do 2º, 3º dia, Tony, quando eu comecei a falar e a respirar, eu pedi ao médico: doutor, me cure logo que eu quero voltar para ganhar a eleição. Minha esposa, então a gente ri agora porque é a parte melhor, né? Passou, né? Passou. Mas minha esposa me acompanhou
Inclusive, eu casei, Tony, com 8 dias eu peguei Covid. Minha lua de mel foi no Hospital Real Português, lá internado 10 dias, um bocado de injeção na barriga, furado os braços, tudo, para colocar soro. Mas, assim, a minha vontade, a minha garra de tentar buscar e ganhar essa eleição era muito grande. Ela me alimentava como o forno de uma locomotiva. E eu acredito que um dos grandes fatores que me fizeram me recuperar eu tinha 14 dias para passar lá. O médico disse: o senhor vai passar 14 a 15 dias aqui se não precisar ir para o respirador. Eu disse: se eu for para o respirador, não volto mais, não. Eu volto no caixão para mas eu realmente tinha esse medo, que a taxa de mortalidade de quem vai para o respirador é muito alta. Inclusive em países da Europa. Mas, graças a Deus, não precisei de respirador. Fui bem tratado lá no Hospital Real Português. Voltei, ganhei as eleições, juntamente com o prefeito, logicamente, apoiando essa chapa, estando ali na minha forma de fazer política, porque eu, assim, conservo em mim essa vontade de magar, eu abraço uma causa, eu boto a minha energia, eu sou esse cara dinâmico, acelerado mesmo, eu sou dessa minha forma natural. Mas voltando para o Covid nos ensinou muita coisa, o Covid nos ensinou a nova maneira de fazer política, que a gente precisava expressar em lives para a população. O Covid nos ensinou a fazer comício em drive-in dentro dos carros. Eu me lembro que... Mais organizado que aqui, viu? Não vou mentir. Desculpa falar da política aqui em Garanhuns, mas aqui em Garanhuns pouquíssimo foi respeitado isso, né? Na verdade, é porque, assim, quando a gente lida com eleições, a gente lida com paixão popular, né? Virou, assim, as eleições, elas estão quase como um campeonato brasileiro, né? A torcida do Flamengo contra do Vasco, que a paixão, as cores tomam de conta, e isso é bom. Isso é gostoso, porque quando você está no meio da multidão, é muito difícil. O político que gosta do povo, Matheus, e que não está ali somente para fazer tipo, ele gosta da energia popular. Eu me lembro que alguns eventos era uma coisa arrepiante mesmo, o povo pegava você, o toque, era uma coisa que você se arrepiava mesmo. Meu amigo, que coisa é essa? É uma avalanche, é um tsunami que ele leva. Você monta em cima de um tsunami e ele te leva. A política, ela leva a sua vida, você perde sua privacidade, você perde sua vida. Você se transforma num surfista ali que está num tsunami, que é uma eleição, que é uma política. Mas voltando ao ponto específico, o Covid nos ensinou várias coisas. O Covid nos ensinou uma dinâmica social diferente, o afastamento, das questões dos eletrônicos, né? De forma muito abrupta, eu vale dizer, para o comércio no geral, teve um impacto de arrecadação, milhares de pessoas perderam seus empregos, e ela também nos ensinou uma nova forma de se pensar a economia, de se pensar a geração de emprego e renda, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. E a gente sabe que em municípios pequenos, né, municípios de porte médio a pequeno, Arco Verde é um município de porte médio com importância econômica e política muito grande a nível de Pernambuco. Nós estamos em Arco Verde, a 600 quilômetros de raio de 7 capitais do Nordeste. Isso é importante se dizer. Centralizada, né? Exatamente. Mas é uma cidade que ainda se depende muito do município, de recurso público, e aí essa dinâmica do Covid, ela tem trazido esforços pessoais, principalmente do prefeito, no sentido de que é preciso atrair geradores de emprego, que a gente possa injetar mais recursos na economia, fazer com que as pessoas sintam cada vez menos os impactos negativos do desemprego, da marginalização, da desigualdade social. Que é esse o nosso grande desafio. Todo gestor público, ele tem um desafio muito grande. É ele olhar os indicadores sociais quando ele assumiu e ele olhar os indicadores sociais quando ele estiver saindo do mandato. Se por acaso os indicadores sociais dele, quando ele entrou, forem melhores de quando ele está saindo, ele é um incompetente. Se forem melhores, ele cumpriu o seu papel. Então, a gente não pode trabalhar com brilhantismo. Brilhantismo fica lá para os atores da Globo, Hollywood, a gente trabalha com gestão. Prestação de serviço. Logicamente, exatamente. Nós temos uma prestação de serviço enquanto agente político, enquanto servidor público, cada um tem sua importância social. Vocês, como apresentadores desse programa, têm uma importância de trazer informação. A matéria-prima do programa Quarto Poder é a discussão política, é a prestação de informação. Então, assim, a gente precisa ter em mente isso, enfrentar os desafios da Covid, da dificuldade de reestruturação da economia, do comércio, principalmente Arco Verde, que tem a sua matriz econômica extremamente voltada para o comércio e serviço. Nós precisamos ampliar E vem se aquecendo, né? Essa matriz econômica. Perfeito. E o prefeito tem esse entendimento.
Então, ele precisa ampliar essa matriz econômica, trazer mais tecnologia. Recentemente, o secretário de Desenvolvimento Econômico lá do município, o Antônio Gibson, ele trouxe um hub de inovação tecnológica para o município. É uma espécie de mini porto digital, onde as pessoas estão, alguns profissionais estão discutindo pontos de tecnologia para implementação na administração pública e também na administração privada. Isso é muito importante. É uma visão ampla, que ultrapassa as barreiras do convencional, do comum, do simples, para alcançar as pessoas. E aí a gente se entristece, né, como gestor público, como servidor público, a gente anda nas ruas e vê um número maior de pessoas pedindo nas ruas, crianças, adolescentes, pessoas usuárias de drogas, pessoas viciadas. E hoje, especificamente, o Covid trouxe um abalo sistêmico na saúde mental das pessoas. Eu tenho uma filha que é autista, minha filha, 14 anos de idade, ela é autista, ela tem um grau médio para leve de autismo, e ela sofreu bastante, porque o autista, ela já tem uma certa dificuldade de exatamente, de relacionamento social. Imagine, ficar trancada, reclusa dentro de casa, com medo de pegar Covid. Então, acho que no dia que ela tomou a vacina, a primeira dose da vacina, porque ela estava na lista de prioridades, eu confesso para você que eu fui tomado por uma alegria muito grande, que me emocionei sozinho no meu canto. Eu costumo, isso é uma coisa muito pessoal minha, mas me emocionei porque eu vi ali a minha filha tendo acesso à vacina, a possibilidade de ficar imunizada, a possibilidade de voltar para conviver com a sociedade. Porque é isso que ameniza as dificuldades dela do autismo, é conviver, é trocar de interações sociais. Então, assim, a gente é um tempo que nós precisamos nos reprogramar, nós precisamos nos reformular para entender exatamente cada dificuldade das pessoas, a dificuldade da sociedade, as dificuldades no setor econômico, e você, como economista, sabe muito bem disso. Nós precisamos entender esse contexto amplo para que a gente saia do marasmo, do simples, e possa ultrapassar a barreira, enxergar por trás da cortina de fumaça, me perdoe essa analogia, a gente possa enxergar por trás da cortina de fumaça e entender as estratégias corretas para que o município possa avançar. Olha, foi uma aula, tá? A gente está chegando no finalzinho aqui, mas de fato o servidor público, quando ele é empenhado, ele traz para a população que ele vai servir, que é por isso o servidor, né? Olha, e o delegado está no 220 aqui, viu? Para quem está acompanhando tá empolgado, pelo aplicativo, né? tá vendo assim que ele fala e está aqui. Fala com vontade, né? Eu sou assim. Com energia. Entrou para a política, mas já era assim como servidor público, onde atuava na segurança pública. Mas especialmente quando você entra para a política, você tem que entrar com vontade, com garra, né, com gana, de transformar a vida do cidadão, e Arco Verde eu acho que tem muito a ganhar com o senhor na política, viu? Deixo muito claro aqui que, para nós, de forma geral, eu acho que o estado de Pernambuco tem renovado os quadros, né, Lucas, trazendo gente para dentro da política, independente de lado, oposição partidária, que melhoram a vida do cidadão ali, né? Eu acho que Arco Verde tem muito a ganhar com essa disputa, até mesmo saudável, a parte saudável dela, a gente gosta muito de saltar, de gente que se preparou, seja no seu campo de atuação, mas está trazendo conhecimento para poder melhorar o serviço público. Olha, a gente vai chegando a 12h59, ao finalzinho do programa. Eu vou só pedir que o delegado deixe suas palavras finais. E uma coisa que a gente sempre pede aqui, uma indicação de livro de filme, tá? Que o delegado gosta. Tem muito conhecimento, o pessoal gosta de saber o que o delegado lê, o que o delegado assiste. Que ele lê, aí o pessoal vai poder ler também e assistir esse filme, né, Matheus? Eu já vou me despedindo por aqui, tá? Obrigadão. Tony, cuidado dos voos. Até amanhã. Obrigado. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite aqui do programa Quarto Poder. Eu queria cumprimentar dois amigos, grandes amigos de Arco Verde, que é o Juliano César, que tem uma TV, Web TV, a TV Arco Verde, e o amigo Emerson, do Portal do Sertão, que são dois blogueiros lá da região. Importante. Dizer a vocês que eu estou sempre à disposição. Estou à disposição da imprensa a nível de Arco Verde, a nível regional, para que a gente possa discutir estratégias importantes e entender não só Arco Verde, mas a importância da nossa cidade a nível regional. E com relação a filme e livro, pronto, filme, Gladiador. Ótimo filme.
O Gladiador me traz a garra. O Gladiador, no personagem do Gerard Butler, se eu não me engano, é isso? Isso. Ele passou por dificuldades enormes, mas assim mesmo ele conseguiu. Ao fim, ele não teve um fim muito... Mas é épico, né? Mas é épico, é o sentimento de heroísmo, de garra, de luta. Deixa uma mensagem forte. Né? Exatamente. E há um livro, para quem gosta de filosofia política, eu indicaria Microfísica do Poder, de Michel Foucault. Gostou, Lucas? Preparado o homem, né? Olha, 1h, a gente vai se despedindo por aqui. Já reforço o convite para uma nova oportunidade. As portas e os microfones do Quarto Poder da Rádio Marana estarão sempre abertos. E agradecer também por ter aceitado o convite. E, de fato, para nós foi uma aula. Eu vou me despedindo por aqui. Hoje estivemos com o delegado Israel Rubis, vice-prefeito da cidade de Arco Verde, também secretário de Serviços Públicos, trouxe para nós e para Arco Verde, de fato, uma grande prestação de serviço, trazendo os meandros da política e, de fato, o que ele pensa e como é que ele atua dentro desse mundo. Até amanhã, meus amigos, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.